Fala, rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Começando aí, né, o vídeo semanal aqui do canal, né, que já tem sido já um padrão. Toda semana a gente lança um vídeo para vocês aí, por ordem, né, dos times do Rio. E antes de mais nada, soltar a vinheta antes de começar o vídeo, valeu? Solta aí. Essa é a foda. Então, rapaziada, como vocês já viram aí no tema, né, do vídeo, o que acontece com o Flamengo? Porque tantos técnicos são demitidos, né? E eu acho que é um assunto, né? Toda vez que um técnico é demitido, que vem à tona e gera sempre muita discussão, principalmente, eu acho que pós 2019, né? Com essa coisa de, Jesus, vocês querem sempre o novo Jorge Jesus, e eu acho que isso é muito abstrato, né? Porque a gente fala de um time, né, que tem, ao longo dos últimos 30 anos, Carlinhos Violino como um técnico que mais comandou o time na beira do campo, né? Com 110 jogos. E vamos por ordem, né? Então, começando ali no início dos anos 2000, no século XXI, o Flamengo sempre vivendo ali uma crise que parecia não ter fim. E as trocas de técnico, elas sempre foram muito recorrente. Tanto que um vídeo que é até o meme, sabe, que tá até os dias de hoje, que tá sempre sendo postado toda vez que um técnico é mandado embora, que é o caso do seu Valdemar, né? Então você já vê ali um técnico que tinha acabado de ser contratado, já sendo, sabe, vítima de insultos e de pedido de demissão por parte da torcida. E a gente teve ali, vamos colocar, né, na primeira década, nomes como Ney Franco, chegando ali a Copa do Brasil. Você tem o próprio Andrade, né, conquistando ali o brasileiro. O próprio Zagallo conquistando o fantástico Carioca de 2001, né? E tocando ali no ponto do Ney Franco, na Copa do Brasil, que foi um cara que foi contratado pelo Ipatinga e que sofreu inúmeras críticas. Eu acho que, como sempre, né, o título ele veio para abafar um pouco tudo que ele vinha sofrendo. E em 2009, o Andrade, que foi o técnico interino que acabou conquistando o brasileiro, que houve a manutenção ali durante, né, porque o Cuca que ganhou o título estadual ali. E, como sempre, né, o Flamengo não conseguindo completar um ano inteiro sem fazer a manutenção de treinador. Aí você tem o Jaime em 2013 que se inicia, se eu não me engano, com... Lembro se foi o Jorginho, se foi o Dorival. Aí vem o Mano Menezes, muitas críticas da torcida. É um cara que já chegou ali, sabe, um pouco criticado por ter feito pouco jogo de cintura na contratação, ele enrolou bastante ali, a torcida já não gostou. Eu acho que por ter sido da seleção brasileira, né, e chegando a um clube passando por uma reestruturação muito grande, que pediu demissão ao longo do tempo, dizia que os jogadores não estavam entendendo ele. E chega o Jaime, é campeão ali interinamente, também no ano seguinte continua, e logo no primeiro semestre estaria demitido pelo mau desempenho na Libertadores. E assim vai. Estou citando aqui, né, os que conquistaram os títulos assim antes de 2019. E eu acho que a torcida sempre, né, a discussão por parte da torcida é a questão do Jorge Jesus. Jorge Jesus, que eu acho que o Flamengo, né, de 2019 foi o melhor time, eu acho, brasileiro, assim, questão de desempenho e de resultado também, né? No século XXI foi o time mais, esteticamente, o time mais fantástico, né? E surge sempre essa dúvida, né? Como é que seria depois? Não teria como
ter a mesma performance ali. Eu acho que são muitos fatores que ligam, né? Essas coisas, sabe, de manter o mesmo desempenho, como seria, sabe? Porque você tinha ali em 2019 dois jogadores assim, os 11, né, titulares ali, você tinha, eu acho que os principais, você pode dizer que ali que fizeram mais a diferença, né, que foram o Bruno Henrique e o Arrascaeta. Os dois pouco se lesionaram, né? Assim, por mais que sejam jogadores, sabe, de muita qualidade, eles, assim, estando 100%, fazem uma diferença muito grande, né? Que eles não conseguiram depois desse ano. O Rodrigo Caio também é um exemplo. E o que eu posso dizer aqui para vocês inicialmente? Que o Flamengo, ele é um time que às vezes as pessoas falam, é soberbo, mas o Flamengo é o time sempre que gera mais assunto. Por ter maior torcida, por ter mais visibilidade, sabe? Ele acaba sendo o time mais falado, porque onde você tá, tem um flamenguista que tu se comunica, que você zoa, que você brinca. Então é sempre um assunto a ser comentado, né? Somente quando o time é eliminado, tem sempre essas conversas. E assim, o Flamengo é um time que, sabe, posso dizer para vocês, é um inferno você trabalhar nesse clube. Porque é um clube que tu pode ser um herói ou você pode ser um vilão, sabe? Em questão de mínima, de poucos jogos. Você vê aí o Tite, que fez um trabalho, na minha opinião, abaixo, né, no Flamengo. E, assim, é um cara que, mesmo com um estilo um pouco diferente do que o time costuma praticar, eu acho que ele teve até muito tempo e paciência da torcida, sabe? Porque se a gente pegar aqui, cara, ele só começou a ser vaiado, algo que é muito comum da torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo, sabe, critica, pressiona, ofende, não tem paciência, nunca foi assim. Desculpa, sempre foi assim, com qualquer atleta, treinador independente, sabe, da história, independente das coisas. E assim, você vê o Tite, no meu ver, ele teve até assim muito respaldo pelo que ele fez, na seleção brasileira principalmente, no Corinthians, sabe, sempre foi um técnico muito vitorioso. E que mesmo assim, ele ele como que eu posso dizer? Ele não conseguiu, sabe, implementar nem aquilo que ele fez no Corinthians e nem aquilo que ele fez na seleção. A seleção tinha uma característica, né, de, do jogo posicional, né, que eu acho que não era o que ele fazia no Corinthians. No Corinthians eu acho que ele variava bem, né, as formações. E a gente lembra sempre, né, daquele jogo contra a Inglaterra, que foi 0-0 em Wembley, que o Tite começou a adaptar o jogo posicional. Depois daquilo ali, a gente nunca mais viu algo imprevisível no seu jogo. E a gente vê até hoje aí o Flamengo, até o fim do seu trabalho, o Flamengo jogando sempre com a mesma formação, não variava, sabe? Às vezes ali em alguns momentos nos finais dos jogos, né? Já que o time estava perdendo, empatando, precisando de um gol. Mas onde eu quero chegar? Eu acho, se você fazer uma análise aqui mais específica do que o cara precisa para agradar no futebol brasileiro, é o cara conquistar. É o cara ser campeão, é o cara. Poxa, igual eu acabei de dizer aqui, o Flamengo, eu acho que o Flamengo e o Santos são os únicos no Brasil. O Flamengo sempre, assim, eu acho que mais de 90% dos casos em que o Flamengo foi campeão, o Flamengo tinha um estilo ofensivo de jogo, que era de propor, sabe? O Flamengo não tem a característica de ser um time mais reativo, um time que se defende mais, um time mais sólido atrás,
que é o estilo do Tite, mas que ele também não conseguiu fazer nesse último trabalho. O Flamengo não era um time ofensivo nem um time defensivo, era um time que parecia ser um time morto em campo. Mas a questão é que o torcedor brasileiro, a imprensa brasileira, eles são muito resultadistas. E isso do Flamengo é até um pouco, se expande um pouco mais, porque além de ser resultadista, é uma torcida muito menos paciente e uma torcida muito menos até inteligente, sabe, para avaliar. Porque a gente viu, assim, por exemplo do Renato Gaúcho, que foi demitido com 72% de aproveitamento. O Flamengo, assim, sabe, goleou São Paulo nos 2 turnos do Brasileiro, o Flamengo goleou o Santos, o Flamengo goleou o Grêmio, goleou o Bahia, o Flamengo chegou a ganhar do Palmeiras no Allianz, um time reserva, mas chegou na hora decisiva, na final da Libertadores, perdeu, e na semi da Copa do Brasil, depois de ter empatado em 2-2 na Arena da Baixada, o Flamengo perdeu o segundo jogo ali, né, aqui no Maracanã, de 3-0, com 2 falhas individuais, assim como foram da Andrés Pereira, né, nos 2 primeiros jogos. Só que o que a gente pode pensar? O que a torcida quer? No fim, ela quer o resultado, ela quer levantar o título. Porque você tinha um técnico que fazia o time jogar, colocou os jogadores nas posições onde se sentem mais confortáveis, mas não ganhou. No final, ele não ganhou. Poxa, o que valeu ganhar bem de grandes times, chegar nos momentos decisivos e perder? E aí, o que a torcida quer? Ela quer o quê? Ela quer ser campeã. O Dorival, o Flamengo ganhou em 2022 a Copa do Brasil e a Libertadores sob o comando do Dorival. O Flamengo fez uma péssima final de Copa do Brasil. O Corinthians pressionou muito ali no segundo tempo, poderia até ter virado o jogo. O Flamengo, com 1 a mais, ganhou assim, sofrendo ainda uma pressão do Atlético Paranaense no final do jogo, né, a Libertadores. Só que o Dorival era um cara que a torcida queria, que a torcida, poxa, fica relembrando o tempo todo, né? Que a torcida não quis renovar com ele, ainda trouxe um cara que perdeu para ele ali. Entendeu? Então, no fim, o que vale é o título. No fim, o que vale é ganhar. Sabe, a torcida não quer saber. Só que é um ponto que eu acho assim, como eu tinha dito antes, vou chegar nesse ponto agora, que além do torcedor brasileiro, da imprensa, de nós sermos resultadistas, de a gente não poder fazer uma análise, sabe, mais profunda do trabalho de cada treinador. Eu vou citar daqui a pouco para vocês uns exemplos disso. É que o Flamengo ele se expande um pouco mais porque tem aquela frase, né, que a torcida diz muito, do vencer e convencer. Poxa, aí você pega o único que venceu e convenceu nos últimos anos aí, que venceu e demonstrou um futebol bonito, foi o Jorge Jesus. Foi o Jorge Jesus. Só que isso é um folclore na cabeça de cada torcedor, do vencer e convencer. É muito difícil. Você quer o quê? Que o time crie o quê? 15 oportunidades de gol todo jogo? Você tem que entender. Ah, mas o elenco foi um salário absurdo, é? Cara, a gente compete, cara, contra times também que toda vez que vão jogar contra o Flamengo se defendem. A gente tem que começar a entender, cara, um pouco de que, cara, é difícil. É difícil. Qual time você pega no mundo que vence e convence, pô? Poxa, o Real Madrid, cara. O Real Madrid acabou de ser campeão da Champions League, sofrendo contra o Manchester City na semifinal, ganhando nos pênaltis. Poxa, aí chegou na final, o Dortmund perdendo diversas oportunidades também, fizeram um gol. Poxa, qual o time que vence e convence? Eu acho que o único no mundo é o Manchester City, não só o Manchester City como o Guardiola, que é, para mim, o maior técnico da história do futebol. Sabe? Então essa questão do vencer e convencer é muito rasa. Sabe? E eu acho que essa questão do vencer e convencer, que foi somente em 2019, né, os 6 meses ali de ilusão na torcida, elas trazem muitas sequelas até os dias de hoje, né? Trazem muitas sequelas, até porque, como eu citei o Dorival, você tem em 2022 uma boa parte da torcida questionando o Flamengo, assim,
Ele abriu mão do brasileiro, claramente, ele disse isso. E ele disse que focaria nas Copas e o Flamengo conquistou as 2 Copas. Entendeu? E a gente deve lembrar que o Dorival ele chegou meio, né? Acho que perto do final do primeiro turno ali. O Flamengo já estava mal colocado, com um péssimo trabalho do Paulo Souza. E assim, eu acho que seria muito difícil, porque, poxa, você contratar jogadores para fortalecer o elenco no banco de reserva. Mas é difícil, cara. O Flamengo tentou esse ano o Scarpa. Só que o cara ia preferir o quê? Ser titular no Galo ou reserva no Flamengo? Eu acho que só se ele fosse burro, né? E, assim, poxa, para você ter ali o tempo todo os 11 jogadores para disputar as 3 competições, cara, é muito, mas muito difícil. Sem nenhum se lesionar, que é um problema que acarreta o Flamengo até os dias de hoje. Lesão. Você tem os principais extremos do Flamengo aí, Luiz Araújo e Cebolinha, lesionados. Lesões sérias. Do Luiz Araújo vai jogar acho que só em dezembro, final de novembro ali. Então, cara, foi um cara que abriu mão e por ele ter ganhado, eu acho que assim, foi um alívio para ele, sabendo das consequências, né? Que poderiam ter acontecido, como foi com o Renato, que fez a mesma coisa praticamente, chegou a poupar ele no brasileiro, mas não conquistou, né? E como eu estava falando, o Dorival ele sofreu por essa do vencer e não convencer, né? O time já conquistou o que podia ter conquistado, 2 grandes títulos ali, o que é difícil, né? 2 dos 3 e mais importantes, você conquistar 2. E naquela sequência de brasileiro ali de jogos que já não valiam nada, contra Juventude, Avaí, o Flamengo não ganhou. Com o time reserva, com jogadores do Sub-20. E o que aconteceu ali? Algumas pessoas, sabe, questionaram o trabalho do cara, qual já não valia nada, sabe? Os jogadores já jogando com cabelo descolorido, enfim. Que eu falo? Eu acho, cara, que o Flamengo é um time que, como disse para vocês, né, tem os prós e os contras. Que essa questão de ser um clube de maior torcida, um clube que, igual falam, o Flamengo é sempre o time que dá mais visualização, é o time que mais dá audiência, é o time que mais gera conteúdo, né? Eu acho, cara, que no final de tudo, eu acho que tem culpa a torcida dessas, né, demissões. Eu acho que falta mão da diretoria, eu acho que falta firmeza da diretoria para bancar certos treinadores que não mereciam ter sido demitidos, né? Por exemplo, o exemplo do. Eu disse para vocês que eu ia citar o exemplo de alguns treinadores que, que tiveram, assim, tiveram a paciência, a diretoria teve a paciência com eles, né? É o exemplo do Luiz Castro. O Luiz Castro, ele chegou no Botafogo em 2022, né? Cara, o Luiz Castro, não sei se vocês lembram, ele não conseguiu classificar o Botafogo para a Libertadores de 2022. Chega o estadual, o Botafogo é eliminado, não se classifica para a semifinal e conquista a Taça Rio. Assim como foi esse ano. Tudo bem que, poxa, não foi o valor investido que o Flamengo investiu, né? Mas o Botafogo ali já tinha SAF. O Botafogo já contratava jogadores, o Botafogo já tinha dinheiro, já existia maior pressão da torcida. E muitos pediram para ele ser demitido, só que a torcida, a diretoria bancou, acreditou no trabalho ali. E o Botafogo fez aquele primeiro turno espetacular com ele, deixou o time com fogos na liderança e acabou metendo o pé. Mas aí é o que eu paro para pensar aqui. Qual técnico que teve a paciência da diretoria e da torcida principalmente? Porque por mais que a diretoria tenha errado e muito, principalmente na escolha de treinadores nesses últimos anos, eu acho que a torcida ela é fundamental. Ela é fundamental. Porque a pressão da torcida ela faz com que a diretoria tome atitudes, porque é frouxa. O senhor Orlandinho, o senhor Marcos Braz, eles são frouxos. O Tite não teria sido demitido se não tivesse eleição esse ano. O Tite não teria sido demitido, porque ele tinha total respaldo deles. Entendeu? E qual que teve a paciência? Qual que a gente pode pensar aqui?
Qual que você que está me vendo aí, qual que você pode pensar que a diretoria teve paciência? O último treinador que completou um ano inteiro sob o comando do Flamengo foi o próprio Vanderlei Luxemburgo, em 2011. O Vanderlei Luxemburgo em 2011. O Flamengo, eu estava até puxando aqui, só de 2019 para cá, que a gente pode citar dados mais exatos, né? Com essa questão das multas que são mais altas, principalmente depois da reestruturação do clube. O Flamengo, de 2019 para cá, gastou mais de 50 milhões em multas. Que não chega nem a metade. Desculpa. Metade, eu estou sendo até desonesto com vocês. O Flamengo não chega a um terço do que foi pago de indenização às famílias do Ninho do Urubu, das vítimas. E aí? Essas multas, no meu ver, que foram pagas, são culpas 100% da diretoria. Quem contratou? Quem contratou um técnico que trabalhou na Polônia, que trabalhou para um técnico que tinha acabado de ser vice para ele no campeonato? Sabe? Quem contratou o auxiliar de um técnico que tomava 2 gols por jogo na MLS? E aí? É só a torcida? A torcida é fundamental, mas no final, e aí? Quem demite? Quem contrata? É a diretoria. No final de tudo, é a diretoria que contrata. E hoje, né, hoje, outubro de 2024, o atual técnico é o Felipe Luiz, né, interino, que trabalhou no Sub-17, foi contratado pelo Sub-17, né, esse ano, depois foi para o Sub-20, já está agora nessa bomba que é o time principal. Então, como eu citei no início do vídeo, que é um inferno você trabalhar no Flamengo, é por isso. Você tem a diretoria, que pode ter te dado total respaldo, mas que no final, por pressão da torcida, pode te demitir a qualquer momento, depois de um Carioca perdido, depois de uma eliminação de Libertadores, sabe? E você tem a torcida que a gente pode falar aqui, né, cara, que não é nada agradável para um técnico ser xingado por 60 mil pessoas, sabe? Eu pessoalmente acho isso bem forte. E, assim, o que a gente pode concluir disso tudo aqui? É que é muito difícil a gente chegar e mudar a cabeça. Somente da maior parte, né? Que eu acho que pensa assim, como eu disse, essa ilusão do vencer e convencer. É que eu acho, cara, que eu espero para o Flamengo nos próximos anos é que tenha, cara, uma diretoria um pouco mais competente. Eu acho que essa diretoria que vai sair agora no final do ano, né? Essa direção. Eu acho que, somente financeiramente, né? Eu acho que eles foram muito bem. Mas, principalmente as escolhas de treinador, por mais que a torcida pressione muito, não tenha paciência, faça uma análise muito rasa do trabalho. Eu acho que eu acho que a diretoria escolheu muito mal, muito mal. A torcida teria pedido a demissão de alguns, teria, mas eu acho que teria sido um pouco menos vergonhoso, um pouco menos vergonhoso. Mas agora eu chegar aqui e dizer para vocês que a questão do vencer e convencer que a gente possa mudar a cabeça e o pensamento de cada torcida eu acho muito difícil, porque 2019 ainda está muito presente na cabeça dos torcedores, principalmente para aqueles que sempre pedem, né, Gabigol, apesar de ter... Eu acho que Gabigol acabou em 2021, acho que em 2022 que ele já mudou de posição ali, eu acho que ele já não conseguiu performar do mesmo jeito, né? E você tem a torcida tendo sempre mais paciência, né, com os pilares ali do clube,
que é normal, que é até normal, mas que eu acho que, principalmente depois que os jogadores, os remanescentes de 2019, acho que eles não estiverem mais jogando no clube, que agora é bem curta, né, os nomes, né, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, eu acho que pode ser que passe um pouco, mas essa questão do vencer e convencer, eu acho que é muito difícil. Ela pode diminuir um pouco por conta do... Assim, a gente esfria um pouco, a gente começa a ter mais consciência das coisas, né, cara? Porque o que aquele time fez, o que aquele time fez, eu acho que poucos fizeram, assim, ao ponto de chegar perto, mas igual ao que o Flamengo fez no século XXI, acho que nenhum time fez. E assim, para os próximos treinadores do Flamengo, que forem escolhidos, né, os preteridos aí pela diretoria, eu espero que eles entendam o clube que eles estão, né? Eles estão dispostos a trabalhar e saibam que a torcida vai ser sempre motivo de considerá-lo como rei, como mister, como um cara que em 6 meses fez algo que vai ser lembrado para o resto dos anos aí, né? A gente vê o Flamengo da década de 80, as pessoas de maior idade, né? Falam até hoje, e eu e mais outros vamos sempre dizer dos times, né? De 2019. E assim, cara, já para concluir aqui, não podemos mudar a cabeça da torcida, mas podemos ter mais consciência das atitudes, para que o clube, sabe, possa ter um pouco mais de... O clube possa... Para que o clube, né, cara, possa ter um pouco mais de... Como que eu posso dizer? Para que o clube seja um pouco mais sério. O Flamengo não é um clube sério. Sabe, eu não consigo achar que o Flamengo é um clube sério hoje. Então, esquecer, cara. Esquecer aquilo que já foi lindo, mas que estará, né, presente para sempre no nosso coração. Mas que essa próxima direção que venha, que ela possa ser mais centrada, porque os próprios torcedores que colocam lá, né, então acho que eles estão depositando a confiança total em vocês. Não sei se vai ser o Luchi, não sei se vai ser o BAP, mas que eles não cometam, cara, os mesmos erros, porque, assim, prejudica muito, cara, muito, muito o clube de uma forma que eles não têm noção. É isso então, rapaziada. Agradecer a vocês aí, né, que acompanharam o vídeo e que a gente possa, né, cara, trazer sempre com a nossa disponibilidade mais vídeo aqui para vocês desse tipo. A gente, por enquanto, tá uma vez por semana aqui, mas podemos, né, conversar para ter um pouco mais com vocês, valeu? E deixe nos comentários aí se vocês concordam comigo, podem discordar, podem dar porrada em mim, falar que eu tô falando merda, mas o importante é que vocês interajam aqui com a gente, deem sua opinião, valeu? Rapaziada, grande abraço. Não esquece de deixar o like, que é muito importante. E quem não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, valeu? É isso, então, tamo junto. Valeu.